Hora de conversar com Mônica Bergamo. Antes de mais nada, que delicinha, Mônica. A gente aqui em pleno feriado. Bom dia pra você. Tava falando com o pessoal que me liga sempre, eu falei, que ânimo na voz. Mas vamos lá, vai Megali, tá tudo certo. Alguém tem que levar esse país pra frente, né, Mônica? Ô, Mônica, Vamos, eu falo. outubro tá aí, no próximo feriado a gente faz Nossa muito. Senhora Aparecida é nós. Mônica, eu falava mais cedo aqui que a decisão do Dias Toffoli enseja mais perguntas do que respostas, né? Esse acordo de leniência cancelado, e a grana que a Odebrecht devolveu ao Estado, o Estado vai devolver a Odebrecht, e as demais condenações, e as outras empresas que fizeram acordo de É leniência, isso. a lógica vai valer para elas também? São muitas as perguntas que têm que ser respondidas depois E dessa bomba que o Toffoli soltou ontem, né? Ele soltou uma bomba que já era previsível, né, o Megali, porque o Lewandowski, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que estava com esse caso, o Toffoli herdou dele, já dava muitos sinais de que isso aconteceria. Ele fez muitos questionamentos sobre a custódia dessas provas, como elas foram guardadas, se elas poderiam ter sido alteradas. Tinha uma série de questões ali. Mas a decisão do ministro Dias Toffoli de considerar imprestáveis as provas da Odebrecht, né, que foram colhidas na Lava Jato, ela criou, como você mesmo está dizendo, uma enorme expectativa na comunidade jurídica, Megali, especialmente entre os profissionais do direito que atuaram e ainda atuam nos casos, porque ela pode, sim, obviamente, né, Megali, abrir caminho para a revisão de todos os acordos de leniência que foram feitos com base nessas mesmas provas, e você não se esqueça daquela tese que uma maçã podre perto de várias outras, apodrece todas as outras. É a teoria da maçã podre. Então, quer dizer, se você tiver, o acordo não é da Odebrecht, o acordo é de uma outra empresa, mas tem alguma coisa da Odebrecht citada ali, isso vai ser seguramente objeto de questionamento. Não há ainda uma quantificação dos números de casos que poderiam ser revistos, do dinheiro que pode ter que ser ou devolvido ou que vai ficar em questionamento, né? Eu duvido muito, Megali, que o Estado brasileiro devolva esse dinheiro neste momento de aperto fiscal total. Não tem dinheiro para nada, né? Em que o governo Lula está dando ali anéis, dedos, tudo para conseguir aprovar algumas coisas ali para o seu orçamento do próximo ano. Então, ainda que não seja devolvida de imediato, elas vão ser objeto, obviamente, esses objetos vão ser recursos de questionamento, né? Porque a Odebrecht estava no centro daquilo que se denominou na época Petrolão, né? E, portanto, as provas obtidas em seus arquivos podem sim contaminar diversos acordos, Megali. Já tem, inclusive, não sei se você citou aqui, mas é bom a gente lembrar, já tem, inclusive, uma ação no Supremo Tribunal Federal chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, em que partidos políticos, o PSOL e o PCdoB, partidos de esquerda, inclusive, pedem a suspensão dos pagamentos das multas estabelecidas nesses acordos, né? Eles alegam, entre outras coisas, que esses acordos foram feitos num momento, palavras deles, de reprovável punitivismo no país, né? Falam que as empresas elas eram coagidas, falam que as multas têm cálculos absurdos, falam que há abuso do Ministério Público, que o Ministério Público sequer poderia chamar-se esses acordos, que eram da competência da Controladoria Geral da União. Então, há uma outra ação para ser julgada aí, específica sobre esses acordos. Agora, Megali, isso a gente está falando dos impactos empresariais, que são também políticos, né? Mas especificamente políticos, quer dizer, a situação do ex-ministro Sérgio Moro não é das mais confortáveis. Ele que já está ameaçado de cassação, né, por uma ação no Paraná, e agora vai se ver às voltas com investigações, né? O ministro Dias Toffoli deu 10 dias para que os órgãos que estavam envolvidos aí nesses acordos, em tudo isso, falem sobre o que foi feito por cada um dos agentes de cada um desses órgãos. Então, isso respinga, obviamente, no senador, agora senador Sérgio Moro, e complica a situação dele política, que já é bem delicada. Inclusive, né, Megali, o senador Sérgio Moro é um senador meio do eu sozinho ali no Senado, né? Se a gente for comparar a situação dele, que hoje é um político, e acusado de já na época ser um político, um juiz, mas na verdade um político, né? Se você for comparar com outras situações,
Vamos pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem vários inquéritos ali contra ele, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro tem apoio de partido, tem apoio sólido entre vários políticos, tem popularidade, tem conexões, né? O Moro, eu sozinho mesmo, então vamos ver como é que vai ser essa luta aí dele agora, para, em primeiro lugar, escapar dessa punição, e em segundo lugar, das consequências dessa decisão do ministro Dias Toffoli, Megali. Mônica, você colheu alguma repercussão no PT dessa decisão de ontem? Eu digo isso porque o Toffoli ele tem uma história curiosa, né? Advogado do PT, depois tomou decisões duríssimas contra Lula, a favor da Lava Jato, impediu Lula de ir ao velório do irmão, do Vavá. Depois eu me lembro que você noticiou que no dia da diplomação do Lula ele pediu perdão, né? E o Lula disse depois a gente conversa e tal. Nesse ínterim, o Toffoli virou um aliado, né? Meio improvável do. Não vou chamar de aliado, não. Mas ele se aproximou-se, né? Do Bolsonaro e agora vem com essa. Não vou questionar aqui as motivações pessoais do Toffoli, mas queria muito saber as repercussões no governo e no PT dessa decisão. Você colheu ali alguma. É curioso, né, Megali, porque você tem. A gente, até onde eu sei, o Lula segue distante dele, né? O Lula e ele trabalharam juntos por anos, né? O Lula adorava ele. Eu me recordo quando uma vez. Veja como é a vida de repórter, né? Eu fui no casamento da filha do Roberto Teixeira, que vem a ser um dos melhores amigos do Lula, que vem a ser o sogro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, hoje estão afastados, mas, enfim, eu fui lá nesse casamento e eu me sentei, né, fui no casamento, mas fiquei perseguindo o Lula, eu fui de bico no casamento, inclusive, fui com outro convidado, porque o Lula ia estar lá, acabei conseguindo me sentar ao lado do Lula, e na época a grande polêmica brasileira era a indicação do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque era uma indicação da cota pessoal do Lula, porque ele estava na AGU, porque ele era muito jovem. E o Lula fez uma defesa veemente do Toffoli para mim, e foi publicada na Folha de São Paulo. Então, de fato, foi ele, né? Foi uma escolha dele, muito dele mesmo. E, obviamente, que na hora em que ele estava preso e o ministro Toffoli toma alguma decisão que o descontentou, né, e que foi na questão do velório do irmão, ele ficou com essa mágoa. Ele expressa, pelo menos no começo do governo, expressava onde ia. O Toffoli, como disse você, eu noticiei, pediu perdão para ele, né? O Toffoli tem as razões dele, as motivações dele, que ele explica muitas vezes para outros colegas, mas enfim, ele pediu perdão, mas até onde eu sei, a situação ainda não está totalmente reatada, né? Eles não têm convivido, ao contrário do que o Lula faz com outros ministros, que o Lula recebe permanentemente, né? Vamos pegar o Alexandre de Moraes, recebe o tempo todo no Palácio, vai jantar, houve indicações do ministro Alexandre de Moraes para tribunais, houve a opinião dele, leva em conta. Então isso não tem acontecido com o ministro Toffoli. Agora, no PT em si, tem muita gente que defende o ministro Toffoli, né? Que diz o seguinte: ok, teve uma decisão que foi contra o Lula, mas teve várias decisões que foram favoráveis ao Lula. Por exemplo, ele conseguiu colocar contra resistências no próprio Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu, quando era presidente, ele pautou aquela ação que questionava a prisão em segunda instância, o que permitiu que o Lula fosse solto, porque a partir do momento em que você não pode ficar preso com condenação apenas na segunda instância, e o Lula estava preso nessa condição, ele foi solto imediatamente. Então, tem muitas pessoas no próprio PT que observam muitas iniciativas do ministro Toffoli que favoreceram o Lula naquele momento. Então, ele não foi o maior algoz do Lula, ele está longe de ter sido o maior algoz do Lula no Supremo Tribunal Federal, quando o Lula estava preso, mas longe, né, Megali, longe, né, porque há ministros que votaram permanentemente contra o Lula, né, inclusive quando o Lula foi preso, o Toffoli tinha votado para ele não ser preso. Então, sim, houve decisões que o Lula, que foram duras para o Lula, né, e que vieram dele e que o Lula guarda, né, mas houve outras decisões que beneficiaram. Então, há muitas pessoas tentando essa aproximação, Megali. Muito bem. Depende um pouco do Lula, né? Porque o ministro Toffoli, como você bem lembrou, já pediu desculpas e quer se aproximar. Mônica, vai curtir esse feriado, a gente volta a conversar amanhã. Um beijão. Obrigada.
Eu adoro essas histórias de penetra da Mônica Bergamo. Chegou a mensagem aqui do Gente, nosso mas a ouvinte. Mônica é a maior furona de festa que existe. Só entra de bico. Muito bom. Amanhã tem mais.